11. Agora quem reapareceu nesse domingo foi o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ele reapareceu numa live organizada pelo MBL, Movimento Brasil Livre, e ele diz que Bolsonaro exonerou a própria ciência ao demiti-lo. Para Mandetta, o presidente, num determinado momento, entendeu que as, abre aspas, implicações econômicas seriam mais duras para as pessoas do que as implicações de saúde. Mandetta deixou o Ministério da Saúde no último dia 16, após várias divergências públicas com o Bolsonaro sobre o isolamento social. No lugar dele, o novo ministro da pasta, Nelson Taichi, já planeja alterações em matrizes desenhadas pela equipe da saúde para medir riscos e sugerir o tipo de distanciamento a ser adotado para enfrentar a Covid-19. Taichi já disse que tende a diminuir o prazo de reavaliação dos gestores locais sobre as consequências da medida adotada a fim de tomar novas providências se for o caso. O formato final das regras a serem apresentadas pelo novo ministro, no entanto, ainda não é conhecido pela maior parte da equipe técnica da pasta. E eu destaco aqui, viu, meu caro José Maria Trindade, que além de tudo isso, a notícia que correu e que também incendiou as redes sociais, não sei, você já está sentindo aí com a cabeça, concordando, porque você deve saber que o Mandetta deixou em aberto, para usar o jargão favorito da imprensa brasileira, a possibilidade de ser presidente da República, de concorrer à presidência na próxima eleição. É verdade, ele é um político, né? Ele foi deputado federal, ele elaborou o projeto de governo do Aécio Neves, seria ministro do Aécio Neves se o Aécio tivesse vencido aquela disputa com a ex-presidente Dilma, e quase venceu, né? Então ele é um político e tem uma relação forte ali no Congresso Nacional e foi indicado pelo Congresso. O presidente aceitou uma indicação que dizem técnica, mas algumas exceções que o presidente aceitou. O presidente Bolsonaro aceitou a Tereza Cristina, ministra da Agricultura, indicada pelos ruralistas, né, que são os representantes da bancada da agropecuária no Congresso Nacional, e o Mandetta pela bancada da saúde, leia-se bancada da saúde privada. E o Mandetta, ele se considera... Silvio, olha, Augusto, olha que prepotência. Eu sou a ciência. Você me demitiu, você está demitindo a ciência. Gente, o Mandetta é um médico, foi um gestor e tal, mas ele não é a ciência e ele não é nem cientista. Por outro lado, esse vírus, esse novo coronavírus, está desafiando, não é desafiou no passado, está desafiando a ciência mundial. Ninguém sabe. Vamos aqui no início, né? Vamos aqui no início. Nós entrevistamos aqui o ex-ministro Osmar Terra, foi secretário de saúde no Rio Grande do Sul, enfrentou a terrível H1N1, e ele disse aqui que seria ali o número de 2.000 mortos no Brasil, e nós já passamos mais do que o dobro, né? Então ele errou, mas por outro lado também errou o Átila Lamarino, né? Quer dizer que no Brasil morreu 1 milhão e poucos de brasileiros com o corona. Não acredito que vai chegar nisso, não vai chegar. Então, assim, nem tanto o Osmar, nem tanto o Lamarino. Não é 1 milhão, também não 2.000. Então, o que acontece? Ninguém sabia. A função de Mandetta era saber. O novo ministro chegou dizendo: nós estamos em voo cego. Foi o que eu falei naquele comentário dos números lá da Rússia e da China. Voo cego. No Brasil, ninguém sabe quem está contaminado porque não há testes. Senão, saberíamos. Olha, está andando por aqui, ninguém sabe quem são os contaminados, nem como é que está. Alguns são testados e alguns ficam sem testes mesmo depois da morte. Então ninguém sabe exatamente quais são os números. E ele se arrogar de ciência, demitiu a ciência, é achar que ele tinha razão. Ele teve ali no início, ele previu, fez um planejamento, acertou que chegaria para São Paulo ali algumas evidências, né? Mas daí ele ser a ciência, quer dizer, demitiu a ciência, isso é uma arrogância sem precedentes. Vamos ver o que o Nelson Taichi vai fazer e à luz da verdade, ou seja, ele vai fazer testes e se entender com o próprio Ministério.
Ele não sabia, o ministro não sabia o que estava acontecendo e o papel dele era saber. É isso, Augusto. Então, sigo com você. A gente falava sobre a figura do Mandetta como estrela aí desse evento, dessa live do MBL. Depois, na sequência, o Zé já acabou emendando aqui o Átila Yamarino, que a gente comenta já, é quase uma Greta Thunberg do vírus, né, o Átila? A gente já chega nele. Vamos começando pelo Mandetta. Bom, Mandetta sim é uma fraude, né? Eu acho que todos os ministros da saúde do mundo, com exceção do, se é que existe o Ministério da Saúde lá, com esse nome, da Alemanha, todos deviam pedir desculpas, aí reconhecer que eles não sabem nada, não fizeram nada, porque nenhum se preparou para uma pandemia bem menor que essa. O sistema de saúde de todos os países, em matéria de leito de UTI, né, os sistemas de saúde estão em frangalhos, sobretudo o brasileiro. Então eu falo em legado do Mandetta. Que legado? Como lembrou o Zé, ele não sabe nada dessa pandemia. Aliás, quase ninguém sabe nada, né? Ele está muito... esse Átila Yamarino, a comparação é perfeita. O Osmar Terra errou quanto aos prognósticos, sim, mas errou por uma distância muito menor que essa abissal distância que separam os possíveis 40 mil, de 30 mil a 40 mil aqui no Brasil, mortos, do milhão que ele previu. Então, nem se fala nisso. Agora, o Mandetta, o Brasil não tinha respirador, não tem respirador, não tem máscara, não tem profissionais em número suficiente, não tem hospitais, tem lei de UTI. Que legado? Ele não deixou nada. E ele não tem, né? Ele representa a ciência, ele é a política. Ele ficou claro isso para mim. Então, eu repito, vou repetir sempre. O confinamento, chame como quiser, quarentena, isolamento social, só serviu para essa turma preparar leitos de UTI. Neste momento em que a curva já começa a caminhar para descendente, você não tem aquela explosão de mortos também que foi prevista pelo diretor do Butantan, não aconteceu nada daquilo. Neste momento, você tem que reconhecer o seguinte: quem não fez leito de UTI até agora também não vai fazer, porque o isolamento precisa acabar. Não pode haver o isolamento eterno. O que é isso? Sabe, você deixa o cara em casa porque ele pode se contaminar. E um dia os vírus não vão voltar para a China, tá? Numa esquadrilha voadora, tá? Quando falar, olha, agora acabou a pandemia, eles vão ficar por aí. E os isolados que vão sair para a rua não vão ser infectados? No fim das contas, o índice de infectados vai ser igual, semelhante ao que previu Osmar Terra. É a pandemia seguindo seu curso. Ele acertou nessa formulação. O erro dele foi achar que a pandemia, eu também cometi o mesmo erro, que a pandemia não fosse tão forte, tão veloz em matéria de multiplicação. Agora, ela vai seguir seu curso e vai continuar o vírus por aí, vamos conviver com ele por algum tempo e mais pessoas vão morrer. Ou essa turma de idade de risco que vai sair por aí vai estar imunizada pelos discursos dos governadores? Não.